Sobre essa situação cada vez mais tensa do leste europeu, a gente vai conversar agora com o repórter Ian Boechat, que é um especialista nesses assuntos internacionais, já viajou o mundo cobrindo conflitos e está aqui para nossa satisfação para explicar um pouco mais e dar mais detalhes sobre aquilo que pode acontecer nesse ano, que é o principal ponto de tensão no mundo agora, né? A fronteira da Ucrânia com a Rússia. Os russos vão invadir a Ucrânia? Bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. Olha, se eu pudesse fazer uma aposta, eu diria que não. Acho que essa é uma guerra que não interessa à Rússia, não interessa aos Estados Unidos, não interessa à União Europeia, principalmente não interessa à França e à Alemanha, os principais países da União Europeia, que dependem pesadamente da energia russa. Tudo está parecendo agora que dois cachorros grandes estão latindo um para o outro, mas se abrir a porta, nenhum dos dois vai se atacar. Aquela cena de meme que a gente já viu várias e várias vezes. Não é interessante para a Rússia fazer uma invasão da Ucrânia nesse momento. Invadir um país como a Ucrânia, que tem uma estrutura militar muito inferior à russa, é simples, é fácil. Moscou tomaria Kiev com tranquilidade. O problema é o depois. Como manter um país como a Ucrânia sob controle? As experiências passadas das potências, como a própria União Soviética no Afeganistão, os Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, mostram que essa é uma situação muito complicada. Os custos seriam altos demais para a Rússia. O que está acontecendo agora, parece, é uma guerra retórica, uma guerra de símbolos, uma guerra de demonstração de força, mas que o interesse dos dois parece ser tentar encontrar uma solução na mesa de negociações. O que a Rússia quer é evitar que a OTAN e os Estados Unidos se aproximem demais de sua fronteira. E o que os Estados Unidos e a União Europeia, a OTAN, querem agora é que a Rússia demonstre fraqueza, não tenha força para poder forçar essa saída, essa volta ao status quo anterior ao de 2014. Ian, os interesses de Moscou estão além da fronteira, lá, Geórgia, Bielorrússia. É isso que também está por trás desse interesse russo nessas negociações aqui que você traz para a gente? Basicamente, quando acabou a União Soviética, as fronteiras da União Europeia ou as fronteiras do Ocidente caminharam em direção à Rússia, ou seja, a Rússia ou a União Soviética perdeu influência sobre uma série de países, os países dos Bálticos, os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, como a Polônia, a Romênia, a Hungria, enfim. Essa fronteira avançou. O Putin é um líder que sempre disse que a maior tragédia geopolítica da história recente foi o fim da União Soviética. Ele acredita que a Rússia precisa retomar espaço que perdeu durante esses últimos 30 anos. O que está acontecendo agora é exatamente isso. O Putin, a Rússia, está tentando empurrar essa fronteira para mais longe de Moscou. Ele se sente muito ameaçado em ver a OTAN chegando a 300 quilômetros de Moscou, algo que não acontece há centenas de anos, essa é a verdade. A Ucrânia sempre fez parte do Império Russo e é também como se fosse o mito criador da Rússia. A Rússia nasce a partir de Kiev. Então, tem questões simbólicas, tem questões estratégicas, econômicas e, principalmente, geopolíticas nessa disputa. Ian Boechat está conosco aqui no estúdio do Band News TV, explicando um pouco mais dessa tensão no leste europeu, trazendo informações para você que está acompanhando aqui a nossa programação. Esse movimento todo russo na fronteira é a forma de fazer pressão que os russos têm nesse momento, e essa aproximação de Kiev, dos ucranianos, com a OTAN, ela avança, na tua opinião, ou é apenas também um marco ali de limite territorial para colocar para os russos que os ucranianos têm um apoio importante caso insistam numa guerra? Esse é o movimento que está acontecendo desde 2013, na esteira da Primavera Árabe. Não sei se todo mundo se lembra, mas em 2013, naquela praça em Kiev, se iniciou uma grande revolta que acabou se tornando muito violenta e os ucranianos, principalmente os ucranianos do oeste do país, que têm poucas ligações étnicas com a Rússia, conseguiram forçar a queda de um presidente que era muito pró-russo. A Rússia ali se sentiu muito ameaçada, porque houve um apoio direto dos Estados Unidos e houve um apoio direto da União Europeia a esse movimento revoltoso, que era, antes de tudo, um movimento anti-Rússia.
primeiro movimento da Rússia foi anexar a Crimeia e dar apoio a rebeldes separatistas no leste do país. O que a gente está vendo agora é um avanço dessa crise de 2013. É uma tentativa da Rússia de encontrar uma maneira de deter esse avanço da OTAN. O que o Putin está fazendo agora, sim, de fato, é uma forma de pressão. Ele colocou mais de 100 mil soldados em volta. Mas é interessante que toda essa estrutura que ele montou lembra muito uma estrutura de invasão da Segunda Guerra Mundial, com centenas, milhares de blindados. Ele não consegue avançar até Kiev se a neve derreter, se o gelo derreter. Ele tem só uma janela aberta agora, entre janeiro e março, para fazer essa invasão. E, além disso, hoje é muito diferente de 70 anos atrás. Você passar com uma coluna de blindados é um alvo muito fácil para drones, para aviões. Então, tudo parece ser um grande teatro, sabe, nesse momento. Se ele quisesse, de fato, intervir na Ucrânia, era bem possível que ele fizesse algo muito mais parecido com o que aconteceu na Crimeia ou o que aconteceu no Donbás, no leste da Ucrânia, utilizando atores internos. Então, parece tudo ser um grande teatro, sabe? Militarmente, talvez não faça muito sentido tudo isso que a gente está vendo. Mas, retoricamente, sim, de fato, faz bastante barulho. Ian, curiosidade pessoal, você já esteve nesse local aí, nessa fronteira? Já passou por lá alguma vez em alguma reportagem que você estava preparando? Já tive 2 vezes, estive no auge da guerra em 2014, quando os rebeldes tentaram fazer 2 repúblicas lá no leste, e fizeram, as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. Eu estive lá no meio do conflito, depois retornei em 2018, se não me engano, quando essas repúblicas já estavam sedimentadas e frontline, a linha de frente estava estática. Ela está estática desde 2014 e os 2 lados se atacam constantemente. É uma situação bastante curiosa, lembra muito um combate da Primeira Guerra Mundial, porque são fronteiras estáticas, com artilharia permanente. E eu tive alguns lugares, para você ter ideia, em que os inimigos estão a 50 metros um do outro. Olha só. Em 2 fronteiras ali, 2 trincheiras ali cavadas há 5 anos. É um conflito silencioso que está aí e que está fazendo barulho agora. Ian Boechat, hein? Vocês conhecem o Ian, está sempre na nossa programação, com reportagens para lá de especiais, muito interessantes e perigosas às vezes, pelo mundo afora, mas sempre trazendo para a gente a notícia a respeito desses conflitos internacionais. Muito bom tê-lo conosco aqui no Band News. Até a próxima, Ian. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui.